cumprimento a todos os amados e queridos irmãos que nos assistem pela live nesta tarde, com a paz do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Cumprimentar aqui o nosso amado pastor, presidente desta igreja, pastor Luiz Flávio, aos nossos amados e queridos irmãos, desta equipe maravilhosa que tem preparado as lives para chegar até a tua casa, a bênção do Senhor através do louvor e através da palavra do Senhor. Também cumprimentar aqui o nosso amado, querido irmão Alan, que já temos sentido a presença de Deus, já podemos derramar nossas lágrimas, porque sentimos a glória de Deus através do louvor. Deus te abençoe e te recompense, nosso amado irmão Moisés no teclado, o nosso amado irmão na filmagem. Deus abençoe a todos. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade das minhas amadas e queridas irmãs do ciclo de oração. Estamos chorando, o nosso coração chora. Ontem à noite eu derramava as minhas lágrimas, chorando de saudades. Aqui na terra estamos sujeitos a isso. Saudade é uma coisa que se sente. Mas eu glorifico a Deus que um dia, nunca mais nós vamos nos separar. Estaremos para sempre com o Senhor. Ali não haverá mais choro, nem morte, nem pranto e nem dor. Estaremos para sempre com Ele. Quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Samuel, uma palavra muito conhecida, muito pregada, mas eu creio que o Senhor nos trará uma revelação que vai falar ao teu coração. Se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 9, que fala da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Aliança do rei Davi com Jonatas, filho do rei Saul. Esta história nos emociona muito e ela é tão real nos dias atuais em que vivemos, porque vimos acontecer como aconteceu na vida deste moço chamado Mefibosete, na vida de pessoas que estão à nossa volta e, por que não dizer, até na nossa própria vida. Mas eu glorifico a Deus que toda a história, ela tem um meio, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. E eu quero que você entenda que se não chegou o final ainda, é por isso que a tua vitória não chegou, porque quando chegar no final, a vitória já está garantida. E diz assim: e disse Davi: há ainda alguém da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo de Saul cujo nome era Ziba. E chamaram para que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Sim, disse ele, sou teu servo. Então disse: há alguém da casa de Saul para que eu use com beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: aonde ele está? Disse Ziba ao rei: ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi a casa de Maquir para que o tomasse de Amiel de Lodebar. Somente até aqui. Quero trazer uma mensagem sobre restituição novamente. Pregamos na semana passada sobre Sunamita. Pregamos sobre as 3 manifestações de Deus na vida de Sunamita. A primeira manifestação de Deus na vida daquela mulher foi Ele fazendo uma promessa. A segunda manifestação de Deus na vida dela foi fazendo um milagre. E a terceira manifestação de Deus na vida de Sunamita foi restituindo os seus bens. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade, onde a terra estava passando por dificuldade, um período de 7 anos. Mas o mesmo Deus que entrou com providência na vida de Sunamita é o mesmo Deus que hoje vai entrar com providência na minha vida, na tua vida. E eu profetizava através desta palavra na quinta-feira passada que até esta quinta teríamos testemunhos de milagres e de bênçãos que Deus traria ao seu povo que cresce na sua palavra. E para a glória de Deus, naquela mesma noite, eu quero testificar que Deus nos deu uma revelação do céu naquela madrugada de algo que só Deus poderia dar. Algo que só Deus poderia fazer. Deus me acordou e me deu uma revelação de algo que estávamos passando, uma luta, uma dificuldade. Fazia 2 dias que nós não dormíamos, preocupados com uma situação. Mas Deus falou conosco através da revelação. Na segunda-feira Deus entrou com um milagre. E ontem, para a glória de Deus, Deus usou uma pessoa de São Paulo para falar comigo, para outra bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu louvo e glorifico a Deus e quero testemunhar e testificar que a palavra é poderosa, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para que foi designada. E nesta tarde eu quero pregar novamente sobre restituição. O Deus
da restituição. Aqui todos conhecem a história do rei Davi. O rei Davi foi um homem escolhido pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Se Deus achou, é porque Deus já estava procurando. Por que estava procurando? Porque o rei que ele tinha ungido, através do profeta Samuel, chamado Saul, tinha desobedecido às ordens de Deus, ao mandado de Deus através do profeta Samuel. Porque o profeta Samuel era a boca de Deus dirigindo o rei. Era a boca de Deus, era o sacerdote, era aquele homem que chegava diante de Deus para sacrificar, para interceder pelo povo. E todos conhecem a história que o rei Saul, ele não vai obedecer. No capítulo 15 de 1 Samuel, ele vai desobedecer a ordem de Deus, quando Deus disse para matar Amaleque toda a sua casa, do menor ao maior, do gado. Ele vai desobedecer a palavra do profeta Samuel. E ali Deus, ele vai se arrepender de ter ungido Saul como rei sobre Israel. E eu fico pensando, Deus se arrependendo. Mas quando Deus se arrepende de ter ungido Saul a rei, ele já está procurando um substituto. Deus já está procurando um homem segundo o seu coração para se assentar na cadeira de Saul. Deus já está trabalhando através das circunstâncias. E todos conhecem a história do pequeno menino Davi, que vai enfrentar o gigante Golias apenas com uma pedra e uma funda. Mas o que eu fico pensando, ele consegue vencer o gigante porque ele já tinha sido ungido por Deus. Nós só conseguimos derrubar gigante quando a unção de Deus está sobre a nossa vida. Nós só conseguimos matar urso e matar leão quando a unção de Deus já está sobre a nossa vida. Porque antes de enfrentarmos o gigante, vamos ter que matar um urso, vamos ter que matar um leão. Quando eu falo de matar um urso, eu estou falando de vencer as ingratidões da vida, as decepções da vida. Davi teve que lidar com isso, ingratidão. Os seus próprios irmãos os desprezavam. Eliabe, Abinadab, Samar, o próprio pai o desprezou, porque quando o profeta bateu na casa de Jessé, o pai esqueceu dele, porque o profeta disse: não, acabou os mancebos, não tem mais filho, porque nem deste o Senhor escolheu para ser rei de Israel. E ele disse: ainda tem um menor. E o profeta disse: não sentaremos à mesa sem que ele venha. E ali ele foi ungido dentre os seus irmãos, foi ungido com óleo. Por isso ele escreve o Salmo 23 e ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai dizendo: deitar-me faz em verde espaço, guia mansamente as águas tranquilas, por amor do seu nome refrigera a minha alma. Certamente, ele vai dizendo: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele está dizendo daquele grande dia em que ele foi ungido dentro da sua própria casa, diante de seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi ungido rei sobre Israel. Mas para isso, por isso que Deus permite o gigante, ele vai ter que enfrentar o leão. O leão fala da vencer a carne todo dia. Nós temos que matar um leão por dia. Este leão representa a nossa carne, a força da carne que guerreia contra o espírito. Mas nós, como os ungidos do Senhor, nós estamos matando o urso, estamos matando o leão e vamos matar os gigantes para a glória do nome do Senhor. Deus prepara este gigante para Davi enfrentar, para exaltar Davi diante de todo Israel, para que todo Israel o visse como um grande guerreiro, como um grande homem de Deus. E ali eu fico pensando, o rei Saul, ele valoriza Davi, mas por pouco tempo, porque a inveja entra naquele coração. Porque as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Mas, quando ele derruba o gigante, a Bíblia diz que o filho do rei, Saul, Jonatas, se afeiçoa a Davi. A sua alma ama a alma de Davi. E era muito mais do que um amor de amigo. Era um amor divino, era um amor espiritual. Era um amor tão forte que Jonatas, ele vai tomar agora a sua capa, suas vestes, e vai dizer: está aqui, Davi. A minha capa é tua, o meu cinto é teu. A capa fala da proteção. Eu vou te proteger, Davi. Ele vai tomar o arco e vai colocar na mão de Davi. Ele vai pegar a sua própria espada e vai entregar na mão de Davi. Ele vai pegar o cinto e vai colocar na mão de Davi. Quando ele faz isso, ele está dizendo: eu entendo, Davi, que tu és melhor do que eu. Eu sou o príncipe, mas quem merece ser rei é você. Porque a unção que está sobre ti é maior do que a que está sobre mim. Eu fui um rei escolhido pelo homem na terra, mas tu foi um rei escolhido por Deus no céu.
Quando ele está se desprendendo daquilo que era dele e colocando sobre Davi, ele estava preparando Davi para ser o futuro rei de Israel. Ele estava ali dando legalidade daquilo que era dele, para que Davi pudesse usufruir daquela bênção que ele entendeu, porque Deus o fez, esclareceu a ele, e ele teve esta visão. E todos conhecem a história. Saul, um rei que reinou 40 anos sem a presença de Deus. Imagina um povo governado por um rei sem a presença de Deus, porque Saul nunca se preocupou durante o período do seu reinado em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando Davi, ele reina sobre todo Israel, porque 7 anos ele vai reinar sobre Hebrom, e 33 anos sobre Judá e todo Jerusalém. Mas quando ele no capítulo 5, que ele vai reinar sobre todo Israel, a preocupação dele no capítulo 6 de 2 Samuel é trazer de volta a arca para Jerusalém. Porque Davi entendia que reinado sem a presença de Deus não valia a pena. Governar o povo sem a presença de Deus não vale a pena. Ter coroa de rei sem presença de Deus não valia a pena. Ter vestes reais, morar em um palácio, ter toda a glória, toda a fama e toda a riqueza sobre todo Israel, sem a presença de Deus não vale a pena. Eu glorifico a Deus que ainda tem homens e ainda tem mulheres que valorizam mais a presença de Deus do que a cadeira que ocupam. Ainda que essa cadeira seja uma cadeira de destaque, seja um lugar de glória, de honra e de exaltação, porque é Deus quem honra seus servos. Davi, ele dizia: eu não tenho outro bem além de ti. Quando ele traz de volta a arca para Jerusalém, ele vai se despir de todas as suas vestes reais, porque ele vai dizer perante ele: eu não sou nada. Perante ele vai cantar e louvar o Senhor. Ele vai trazer ali Asaf e todos, Andaramanai, os levitas, para adorarem a santidade de Deus, e eles vão cantar e adorar o Senhor. É um salmo em crônicas e é uma crônicas em salmo. E agora vocês conhecem a história, que ele vai se lembrar, no capítulo 9, ele vai lembrar da aliança, da promessa que ele fez para Jonatas, porque ambos juraram diante do Senhor. Quando Saul perseguia Davi, lá no capítulo 20, você vai encontrar, porque Saul queria matar, para que ele não reinasse sobre Israel. Ele sabia que ele era ungido do Senhor. E agora Jonatas e Davi vão fazer uma aliança, porque Davi não aguenta mais a perseguição. E Jonatas: não te preocupa, Davi, porque a mão de meu pai Saul não vai te tocar. Tu serás o primeiro no reino e eu serei o segundo contigo. Mas Davi entendia: Jonatas, entre eu e a morte tem apenas um passo entre eu e a morte. E eu acredito que é por isso que ele escreve o Salmo 34, versículo 7, e o número 7, que diz assim: e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Davi dizia: entre eu e a morte tem apenas um passo, mas neste passo entre eu e a morte, o anjo do Senhor está acampado para me livrar, não só da mão de Saul teu pai, mas da mão de todos os inimigos de Davi. E aí eles juraram perante o Senhor, fizeram um pacto, uma aliança de sangue, um pacto, um juramento, e Deus foi testemunha daquele juramento, em que Davi cuidaria da casa de Jonatas e da sua descendência. E um juramento, um pacto diante de Deus. Deus é testemunha. E quando chega o tempo, Deus fez Davi lembrar, porque ele não estaria feliz o suficiente. Não adiantava a arca também, não adianta ter a presença e cometer injustiça, porque a presença de Deus nos faz lembrar dos juramentos, das alianças, e fazer justiça e praticar justiça. Porque o homem que tem presença de Deus tem palavra. Porque Deus é Deus de palavra. Deus é Deus de aliança. Desde o começo da história, Deus sempre fez aliança. Fez aliança noéica, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó. Deus é Deus de aliança. E Deus nunca viola a sua aliança. E agora Deus vai fazer Davi lembrar da aliança com Jonatas. E ele vai dizer: existe alguém da casa de Saul ainda para que eu possa usar de bondade, de misericórdia para com ele. Aqui está falando da graça de Deus. Porque é só a graça de Deus na nossa vida que nos alcança, que nos atinge. Nesta tarde a graça de Deus vai te alcançar. A misericórdia de Deus vai te alcançar nesta tarde. E agora chega Ziba diante dele e diz: sim, eu sou servo de Saul, cuido das propriedades, das terras, da casa.
das finanças, de tudo que era do rei. Existe sim um moço chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Mas tem um negócio, ele é coxo, ele é aleijado de ambos os pés. Quando Ziba comparece perante o rei, ele imagina que o rei vai matar o último descendente da casa de Saul. Mas Davi não vai matar. Davi vai usar de bondade, de benevolência. Ziba está muito enganado com o rei. Mas agora eu fico pensando e analisando. Mais de 20 anos aproximadamente, Ziba sabia que tinha um descendente de Saul. Ziba sabia que existia um Mefibosete. Mas ele nunca falou. Ele nunca contou. Por quê? Porque enquanto Mefibosete estivesse longe dele, aquilo que ele usufruía da casa de Saul não estava ameaçado, porque ele estava ali usufruindo da comida que era para Mefibosete, da casa que era para Mefibosete, da casa que era para Mefibosete, das terras que era de Mefibosete. Mas eu glorifico a Deus que Ziba vai ficar desmascarado. Deus já estava entrando na história, porque Deus é Deus de justiça, é Deus de aliança. E agora ele diz, vai. Aonde ele está? Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então tu vai tirar ele de lá, tu vai tomar. Ele vai pegar a carruagem real e ele vai chegar agora na cidade de Lodebar. Agora eu fiquei pensando e analisando a vida deste menino, Mefibosete. Ele tinha tudo para ter um futuro promissor. Ele era neto de rei, filho de príncipe. Ele estava sujeito ao trono, o trono seria dele pela legalidade. Mas agora Deus vai entrar, porque Deus, Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que na guerra contra os filisteus, no Monte Gilboa, a Bíblia vai dizer que a ama de Mefibosete, quando soube que Saul caíra naquele dia com seus 3 filhos e o seu escudeiro, a Bíblia vai dizer que ela vai fugir, ela vai correr para tentar salvar a vida do menino. E nesta pressa de salvar, ela vai derrubar o menino do colo. Com a vontade de proteger, ela vai derrubar. Ela quer segurar, ela quer livrar, ela quer salvar. E eu fiquei pensando, será que o cuidado exagerado dela fez ela derrubar o menino? Será que o cuidado excessivo dela fez ela prejudicar o menino? Aí eu entendi que não, era Deus no controle. Era Deus agindo, era Deus trabalhando. Porque se o menino não sofre por esse acidente, ele poderia pleitear o trono, porque ele era neto do rei, era o último descendente da casa de Saul, porque a aliança de Davi era com Jonatas e não com Mefibosete. Mefibosete era apenas um menino, ele não tinha pacto e nem conhecia Davi, ele era apenas uma criança, e com certeza pleitearia o trono. Mas Deus é Deus que está no controle e elimina toda ameaça. Quando Deus tem algo para alguém, Ele trata, Ele age, Ele faz. Ele teve que matar um rei, Ele teve que matar um príncipe na guerra, e Ele teve que aleijar um futuro príncipe. Porque quando Deus tem algo na nossa vida, Ele faz como Ele quer. Uma coisa eu garanto para você, ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai tirar o lugar que é para ti. Não precisa te preocupar. Não precisa tentar agir com a tua própria mão. A Bíblia diz assim, na ira do homem não opera a justiça divina. Quando Deus faz, Ele faz melhor. A mão de Deus não erra o alvo. A mão de Deus não erra a pontaria. Eu quero que você entenda esta verdade nesta tarde. Não tenha medo do Covid-19. Não tenha medo do coronavírus. Só vai ser atingido quem Deus quiser atingir. Só vai ser tocado quem Deus quiser tocar. Mas se a tua vida estiver promessa de Deus sobre ela, Deus vai te poupar. Deus vai te guardar. Pode estar vindo um rei contra ti, uma inveja contra ti, o mal contra ti, nada vai atingir a tua vida. Deus vai te preservar. Para o tempo certo Ele te honra. Deus é maravilhoso. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Davi passou por toda essa perseguição, mas agora ele manda chamar Jonatas. Ele tinha um futuro promissor, mas as tragédias acontecem. As tragédias acontecem. Muitas vezes tem gente que pensa assim, parece que tudo ia dar certo na minha vida, e de repente foi interrompido o meu milagre, a minha vitória. As tragédias podem acontecer, mas eu conheço um Deus que soluciona os problemas. Eu conheço um Deus que é especialista em mudar tragédia, transformar tragédia em milagre, transformar mal em bênção, transformar morte em vida, transformar desespero em esperança, transformar tribulação em paz e bonança, porque Ele é Deus que está no controle. Agora eu fico imaginando, ele estava vivendo em Lodebar. Lodebar literalmente significa
esquecimento, terra de miséria, terra de coxos, doentes, paralíticos, aleijados, terra onde só tinha doentes, terra onde não tinha como se apoiar em ninguém. Ainda bem que Maquir usou de misericórdia, mas o nome Maquir literalmente significa vendido ou entregue à morte. Isso significa que ali em Lodebar, Mefibosete estava vendido ou entregue à morte. Ele estava fadado à morte ali naquele lugar, morrer como alguém sem esperança, um príncipe preparado para morrer em Lodebar. Lodebar, lugar onde não tem memória, lugar de esquecimento. Mas eu glorifico a Deus que o nome Mefibosete significa destruidor da vergonha. Destruidor da vergonha. Deus vai mudar a situação. E no meio de tantas tragédias na vida deste homem, morando de favor na casa de Maquir, filho de Amiel, morando numa terra sem pasto, lugar de não memória, foi jogado para ser esquecido. Ele estava esquecido pelos homens, mas estava lembrado por Deus. Coisa linda, pode os homens da terra esquecer o teu nome, querer abafar e matar a tua história em Lodebar, ser jogado na terra de Lodebar, lugar de esquecimento. E há quem faça isso, tentar fazer com que o teu nome seja abafado, com que o teu ministério seja esquecido em Lodebar. Mas lugar de príncipe não é em Lodebar, lugar de príncipe é em Jerusalém, lugar da prosperidade, lugar da bênção espiritual. Mas Jesus, Ele é especialista em mandar tirar de Lodebar, mandar arrancar de Lodebar. Oh, o Espírito Santo é especialista em lá em Lodebar buscar e trazer para Jerusalém, lugar da bênção espiritual. E nesta tarde eu creio que é o que Deus vai fazer na tua vida. O teu Lodebar pode ser um problema que você viveu, uma traição que você sentiu, algo que deixou você traumatizado, esquecido, desesperançado, sem força para viver, somente vivendo para sobreviver. E há quem me diga que muita gente não vive mais. Muitos crentes até dentro da igreja, eles não vivem, eles sobrevivem. Mas Deus, Ele vai mudar o teu cativeiro nesta tarde. Ele vai te arrancar de Lodebar, Ele vai curar os teus traumas. Mefibosete tinha muitos traumas, não só no físico, mas ele tinha na alma, porque ele sabia que ele era um príncipe, mas estava largado, jogado, esquecido. Mas Deus vai mandar agora uma carruagem chegar. E quando a carruagem do rei vai chegando, muitos pensaram, e agora? Vão matar Mefibosete? Não, a carruagem estava vindo para levar para a casa do rei. Porque no meio de tantas tragédias, de tantas coisas ruins, uma boa notícia chega em Lodebar. Uma boa notícia vai soar aos ouvidos de Mefibosete. Mefibosete, prepara o teu coração, porque o rei te manda chamar. O rei está te esperando, Mefibosete. O rei está te chamando. Agora eu vou profetizar sobre a tua vida nesta tarde. Prepara os teus ouvidos para ouvir no meio de tantas tragédias. Uma boa notícia vai chegar na tua casa. Prepara os teus ouvidos, porque palavras que vieram de formas negativas, elas virão de formas positivas. Prepara o teu coração. Deus está trazendo coisas boas para a tua vida. Deus está trazendo coisa nova. Deus está trazendo coisas maiores. Não importa como estava até aqui, o importante é de hoje para frente. O que passou vai ficar para trás. Deus está fazendo uma divisa na tua história. Deus está marcando um marco na tua história nesta tarde, como marcou na vida de Mefibosete. Agora Mefibosete, ele vai chegar diante do rei. Ele vai chegar diante do rei Davi. Um rei que eu admiro, um rei segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, um homem justo, um homem bom, um homem que quando ia para a guerra, ele dividia o despojo com todos. Ele dividia o despojo tanto com aqueles 200 homens que ficavam no rio, além do rio com as bagagens, como os 400 que entravam na batalha. Ele instituiu em Israel a lei da presa, porque Davi dividia despojo com os anciões, dividia despojo com os homens que guerreavam ao seu lado. Ele dividia despojo com todo Israel, porque ele era um homem bom.
Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Mas Davi falhou. Mas Davi caiu. Mesmo caindo, mesmo falhando, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. E eu disse: Senhor, por que ele cai? E o Senhor me disse: ele caiu naquilo que ele era melhor. O pecado maior de Davi não foi o adultério com Betseba, mas a injustiça que ele cometeu com Urias, porque ele era justo demais para cometer tamanho homicídio. Então eu quero que você cuide da tua vida nesta tarde. Sabe por quê? O inimigo vai te tentar derrubar naquilo que você é melhor. Naquilo que você é melhor, é aí que ele vai tentar fazer você cair. Mas você está sendo avisado nesta tarde. Vigia, vigia, e Deus vai te ajudar. Quando ele chega diante do rei, o rei diz: não tema, Mefibosete. Tudo que era de Saul teu pai, de Jonatas teu pai, Saul teu avô, eu vou te restituir. Tudo que era teu, eu vou te restituir. Quando ele está dizendo não temas, ele está acalmando Mefibosete: não tenhas medo. Tudo que era teu eu vou te devolver. Eu vou restituir tua casa, os teus bens. Eu vou restituir tudo. Por amor a Jonatas, porque eu tinha uma aliança com teu pai. E Deus foi testemunha entre mim e ele naquele dia, que eu usaria de benignidade e benevolência para com a casa de Jonatas, meu amigo. E tu vai ser como um dos meus filhos. E agora, Davi vai chamar a Ziba e vai dizer: tu vai cuidar de tudo que é de Mefibosete, teu senhor. Tu vai cuidar das terras da casa. Os teus 15 filhos vão trabalhar para Mefibosete. Os teus 20 servos vão ser servo de Mefibosete. Tudo que tu está usufruindo que era dele, tu vai devolver para ele. Tu vai cuidar da casa dele, dos filhos dele, da família dele. Só que Mefibosete vai comer na minha mesa. Ele será como um filho meu. Ele vai comer de contínuo na minha mesa. Era a restituição de Deus sobre a vida dele. Deus está restituindo agora o valor daquele homem. Deus está restituindo e curando os traumas daquele homem. Porque eu acredito que quando ele vai chegar na primeira refeição na mesa do rei, está ali os filhos do rei, Absalão, Aminon, está ali Eliada, Elisama. Imagina a cena. Os filhos do rei eram homens lindos e belos como Davi. E de repente vai chegar um aleijado, coxo, se arrastando de ambos os pés. Que cena é essa? Mas quando aquele homem se assenta na mesa para comer na mesa do rei, na mesa do rei não há deficiência. Quando estamos assentados na mesa do rei, não existe diferença entre nós. Somos todos iguais, todos do mesmo tamanho, e todos valemos a mesma coisa. As nossas diferenças acabam ali. Eu quero te dizer que tem uma mesa preparada. O rei preparou uma mesa para você se assentar. Um lugar de honra, porque chegou o tempo de honra para a vida de Mefibosete. Deus restituiu tudo que era dele. Ziba vai ter que perder. Eu quero profetizar sobre a tua vida que aquilo que é teu e estão usufruindo, Deus vai arrancar da mão de Ziba e vai colocar de volta na tua mão. Aquele que está comendo do que é teu, usufruindo das terras que é tua, da bênção que é tua, da herança que é tua, Deus vai arrancar da mão de Ziba e vai colocar na tua mão nesta tarde. Porque a restituição de Deus está chegando sobre a terra. A justiça de Deus está chegando sobre a terra. Eu glorifico a Deus porque Ele é justo e Ele vai fazer justiça pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Deus está entrando com justiça. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Mais de 3 anos e meio eu orava na minha sala pela madrugada. E eu dizia: Senhor, faz justiça. E eu sei que a mão de Deus, ela não falha. A mão de Deus, ela não erra. Naquela batalha, em Ramote de Gileade, quando Acabe se disfarçou para entrar na guerra, a minha Bíblia diz, vai dizer, que ele usa Josafá para entrar com as vestes reais para morrer no lugar dele. Mas a minha Bíblia vai dizer que Josafá clamou e Deus livrou. Mas um guerreiro, um flecheiro na sua simplicidade vai entesar o seu arco, vai lançar uma flecha, e a mão de Deus vai acertar Acabe, porque Deus não erra o alvo.
Deus não erra a pontaria. O que Acabe representa? Acabe representa o inimigo da tua alma. Acabe representa aquele que te faz sofrer. Acabe representa o mal que está contra a tua vida. Deus vai acertar o Acabe que está no teu caminho nesta tarde. Esse Ziba que está tentando usufruir daquilo que é teu, ele vai sair do teu caminho nesta tarde. Deus vai tratar com ele. Mas eu quero dizer que Ziba nunca desiste. Eu já vou encerrar a mensagem. Ziba é terrível. A gente tem que se cuidar com Ziba, porque Ziba queria o que era de Mefibosete. Ele estava cuidando, mas ele nunca aceitou essa palavra do rei. Ele nunca se conformou em ser servo, porque o espírito de Ziba não quer ser servo, quer ser senhor. O espírito de Ziba não quer pouco, quer muito, quer tudo. Quer tomar conta de tudo que é teu, quer arrancar tudo que é teu. Por isso que precisamos ter espírito de vigilância para não sermos enganados. E a Bíblia vai dizer que quando Absalão se levanta contra Davi, contra o próprio pai para tomar o reinado da mão de Davi, a Bíblia diz que Ziba, ele vai trair Mefibosete e ele vai enganar o rei. O rei estava na batalha fugindo de Absalão. E agora Ziba vai chegar com 2 jumentas, preparada, albardada, cheia de comida, de vinho, de presente. Porque o espírito de Ziba é espírito de bajulador. Espírito de Ziba é aquele que quer comprar você, mas compra e vende também. Ele te compra hoje para te vender amanhã. Não confia em presente de Ziba, porque Ziba é enganador. Davi, um homem tão corajoso, um homem tão segundo o coração de Deus, agora ele vai ser enganado por Ziba. Ele vai ser enganado, ludibriado, porque Ziba vai chegar para ele e vai dizer: olha aqui, eu te trouxe presente para ti, para todo o teu exército. E cadê o teu senhor? Ele vai perguntar de Mefibosete. Ele quer restituir o reino. Ele diz que hoje é o dia da vingança, em que ele vai restituir o reino. Deus vai julgar a causa dele. Mas era mentira de Ziba. Era calúnia de Ziba contra Mefibosete. Toda calúnia feita contra a tua vida, Deus vai colocar no chão. Todo enredo, todo engano, toda mentira, Deus vai desmascarar hoje. Imagina, Mefibosete estava lá chorando, não fez a barba, não cortou o cabelo, ficou com o rosto no chão, intercedendo pela vida do rei, porque ele amava o rei mais do que as posses que o rei tinha restituído. O amor de Mefibosete era pela vida do rei e não pelos bens que ele tinha dado a ele. Está entendendo esta verdade? Precisamos amar a Deus não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele rei representa para nós. Não podemos ter um amor interesseiro, um amor egoísta que só pede: se Deus não fizer, eu não vou. Se Deus não fizer, eu não canto. Se Deus não fizer, eu não prego. Se Deus não me der, eu não dizimo. Se Deus não me der, eu não oferto. Se Deus não me abençoar, eu não voto. Se Deus não me abençoar, eu não vou cumprir com o voto. Seja fiel por amor e não pelo que Ele possa fazer por você. Mas Deus é fiel em desmascarar Ziba. Ele vai desmascarar o Ziba do teu caminho nesta tarde. Eu vim profetizar restituição. E vim profetizar que toda mentira, toda calúnia, toda inverdade contra a tua vida, Deus vai colocar no chão. E agora quando, depois da vitória de Davi sobre Absalão, ele volta para Jerusalém, quem ele encontra? Capítulo 19 de 2 Samuel, você vai encontrar essa história. Versículo 25, se não me falha a memória. Você vai encontrar quando ele encontra Mefibosete. Mefibosete diz: glória a Deus pela tua vida, rei. Tu está vivo. Eu estou feliz, eu posso morrer. E Davi entende que foi enganado. E olha, e diz: Ziba, como isto? Mefibosete não intentou mal contra mim, coisa nenhuma. Ziba estava sendo desmascarado. Porque quando ele intentou contra Mefibosete, Davi ficou irado. Davi acreditou na mentira de Ziba. Sabe o que Davi fez? Ziba pega tudo que é de Mefibosete. Ele está dando toda a herança que era de Mefibosete para Ziba. E agora, quando ele vê que era tudo mentira, que ele vê que ele foi enganado por Ziba, Ziba foi desmascarado. Mefibosete olhou para ele e disse: não tem problema, rei. Pega tudo, porque o rei se enfureceu e disse: Ziba, divide com Mefibosete a herança. Divide com ele as terras. Mas Mefibosete diz: eu não quero nada. Eu não quero nada, só em ver a tua face está bom. A aliança que importa para mim, ó rei. A tua vida vale mais do que os tesouros e as riquezas. Eu só quero ver que tu estás bem, ó rei. Eu glorifico a Deus nesta tarde,
Porque toda mentira contra a tua vida, toda calúnia, Deus vai colocar no chão. Porque há quem faça isso, irmãos. Você tem uma amizade de 10, 20 anos com uma pessoa e vem um caluniador, um enganador, um mentiroso, fala alguma coisa e engana. Mas agora eu estou vendo um Mefibosete, cheio de traumas, mas já estava curado. Cheio de dor, mas já estava curado. O físico não, mas a alma sarada. A mente sarada, o espírito sarado. Ele vai aconselhar o rei. Ele vai dizer: rei, não te preocupa, eu só quero estar do teu lado. Não te preocupa, eu não quero nada, dá tudo para Ziba. Não tem problema. Mefibosete está se desprendendo de tudo que ele tinha, porque ele está dizendo: o que importa é você para mim, ó rei. Será que nesta tarde Deus pode te provar, para ver o que tem dentro do teu coração? Sabe por que Deus nos prova? É para ver o que tem dentro do nosso coração. Mas quando Ele nos aprova, Ele tem o melhor para nos dar. Mefibosete continuou comendo na mesa do rei, na casa do rei, e como um filho do rei. É isso que você é. Você tem uma mesa para se assentar nesta tarde. Você vai comer o melhor desta terra, e o rei tem o melhor para a tua vida nesta tarde. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Pastor Flávio vai estar orando pela tua vida. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos ouvintes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.